A família é, segundo a palavra de Deus, a base para a sociedade em que nós vivemos. No entretanto, hoje em dia, quando olhamos para aquilo que as notícias nos falam, ficamos alarmados por verificar o quanto as famílias estão se destruindo e com que facilidade, na nossa realidade atual, pais matam filhos e filhos matam pais. Numa pesquisa rápida, irmãos, sobre notícias a respeito disto, nós somos capazes de encontrar milhares de informações, de situações destas, e não estamos a falar sobre coisas que acontecem longe de nós, estamos a falar de coisas que acontecem no nosso meio. Não só nas cidades grandes, nas pequenas também, na chamada província. No estabelecimento das leis fundamentais do seu povo, nós temos seguido, nos nossos cultos de manhã, os mandamentos principais que o Senhor deu, a base dos mandamentos que o Senhor deu ao seu povo. Nós vimos que os primeiros 4 dos 10 mandamentos eram relativos à relação do povo com o próprio Deus. Deus inicia por estabelecer a regra como o povo deve andar com Ele. E depois Deus dá mais 6 leis. E as 6 leis seguintes dizem respeito ao relacionamento entre as pessoas. E a primeira destas, em que Deus fala sobre o relacionamento interpessoal, é dedicada aos pais, aos filhos, à família. Os irmãos podem encontrar na sua Bíblia, se quiser abrir, em Êxodo, no capítulo 20, quando temos a primeira descrição dos 10 mandamentos dados pelo Senhor, que o 5º mandamento encontra-se no verso 12. Êxodo 20, 12. E o 5º mandamento diz, de forma simples e direta: honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Quando Deus criou o homem, irmãos, Ele estabeleceu inicialmente o casamento. Deus criou o homem e depois criou a mulher para o completar e fez a primeira união conjugal. Sendo assim, biblicamente, para o cristão, o casamento é heterossexual, é monogâmico e é indissolúvel. Esse é o ensino da palavra de Deus. Esta foi a regra que Deus estabeleceu para a humanidade. E tendo unido o primeiro casal, Deus disse a eles, como primeira instrução e orientação: multiplicai-vos, dando assim a ordem para a formação de famílias. A família, pai, mãe e filhos, tem sido a base de todas as sociedades e é o alicerce para qualquer cultura que deseja a bênção do Criador. Honrar aos pais, irmãos, era um derivativo natural da honra dada a Deus e vice-versa, porque a desonra aos pais era tremendamente ofensiva ao Senhor. Primeiro porque Deus criou a família e Ele estabeleceu a ordem familiar. Ele deu a família e a ordem familiar como uma fonte de autoridade. E Ele estabeleceu a autoridade paterna e materna. Ela vem do Senhor. Quando o filho vai contrário a esta autoridade, está indo contra ao que o próprio Deus estabeleceu. Segundo, porque o reconhecimento da autoridade é essencial para a boa convivência. Quando se perde as noções de onde estão as autoridades, quem tem o direito de falar e quem deve, por princípio, obedecer, nós perdemos a estabilidade, perdemos a saúde nos relacionamentos, perdemos a base para a vida comunitária. Logo, irmãos, é interessante notar que este mandamento completava a primeira tábua da lei. Eram 2 tábuas, cada uma tinha 5 mandamentos, e a primeira tábua é completada por este 5º mandamento. E este mandamento, que é a respeito da honra aos pais, vem junto com os 4 mandamentos que tinham sido dados especificamente em relação ao Senhor. Os pais, como representantes da autoridade divina, deviam receber honra. A palavra honra que o irmão encontra na sua Bíblia, no seu original hebraico, era uma palavra que tinha o sentido de peso, a ideia de peso. Os pais tinham que receber, ou os filhos tinham que dar, o devido peso, no sentido de valor,
reconhecimento. Deviam entender o quanto os pais representavam, o que eles significavam, o que eles pesavam na ordem que Deus tinha dado. Considerar este peso, esta honra e perceber que era a base da sociedade e da família tinha implicações claras e diretas. Primeira, a obediência. A palavra dos pais deveria ser atendida. Isso fazia parte e faz parte da honra. Honrar significa dar à palavra dos pais o peso que elas realmente têm. É claro que, tirando o caso, e pode acontecer, de um pai dar uma ordem ao seu filho, que seja contrária ao mandamento e à revelação de Deus, no mais, as orientações e as ordens dos pais deviam ser consideradas como algo derivado da autoridade do Senhor e, portanto, respeitadas. Os pais tinham esta prerrogativa porque o Senhor tinha dado. Mas junto com a obediência, o respeito. A obediência não devia vir apenas do peso da autoridade, mas a obediência devia ser devida a uma reverência própria, dada àquele que Deus usou para nos trazer a vida e também a quem Deus deu a responsabilidade sobre nós. Os filhos, entendendo que um dia os pais vão ter que dar contas destes filhos a Deus, deviam olhar de uma forma diferente para a maneira como os pais dirigem, porque a obediência tinha a ver com isto. Dentro desta honra, evidentemente que havia uma total proibição de qualquer tipo de agressão física ou verbal por parte dos filhos aos pais, e estas agressões eram punidas pela lei do Senhor, nada menos do que com a morte. E esta honra se estendia ao longo da vida, para chegar ao momento em que os pais, tendo mais idade, podiam necessitar de sustento. E assim como um dia os pais tinham sustentado, carregado, providenciado tudo para os seus filhos, os filhos também agora deveriam honrar os seus pais, apoiando-os, ajudando-os na sua velhice, dando-lhes dignidade, ajudando-os nas suas dificuldades, providenciando o apoio que era necessário. Era um dever que Deus via com grande atenção e que normalmente não se via nas culturas vizinhas ao povo de Israel. O Senhor não ia tolerar que o seu povo vivesse e tivesse o mesmo descaso que era visível nas culturas à volta do povo de Israel. Porque já desde o início, quando Noé tinha os seus filhos e recomeçou a humanidade após o dilúvio, o seu filho Cã e a sua descendência foram amaldiçoados, porque Cã faltou ao respeito para com o seu pai. E tendo feito isto, tendo abusado daquilo que era o momento de fraqueza do seu pai, ele foi condenado. E ele foi amaldiçoado, ele e a sua descendência. A lei era profundamente pesada no que dizia respeito à delinquência juvenil. Quando nós lemos, e os irmãos que estão fazendo a leitura anual da Bíblia já passaram por estes textos, a Bíblia dizia: o que ferir a seu pai ou a sua mãe, certamente será morto. Mas à frente dizia: quem amaldiçoar o seu pai ou a sua mãe, certamente será morto. Mas ainda ia mais longe, irmãos, porque em Deuteronômio nós lemos que quando alguém tivesse um filho rebelde, que não obedecer à voz do seu pai e à voz da sua mãe, e castigando-os eles, não lhes der ouvido, então seu pai e sua mãe pegarão nele, o levarão aos anciãos da sua cidade e à porta do seu lugar, e dirão aos anciãos da cidade: este nosso filho é rebelde, contumaz, não dá ouvidos à nossa voz, é comilão e beberrão. Então todos os homens da sua cidade o apedrejarão até que morra, e tirarás o mal do meio de ti, e todo Israel ouvirá e temerá. Nós já não vivemos no Velho Testamento, não é, irmãos? Não temos propriamente portas em Lisboa, mas vamos imaginar que tivéssemos e que as portas de Benfica serviam para isto. Já viram a bicha que ia ter todos os dias para tratar deste assunto? Devia ser uma bicha grande, irmãos. Os filhos rebeldes iam ter que esperar algumas horas, porque ia haver sempre, todos os dias, fartura daqueles que precisariam ser condenados. E é triste pensarmos assim, irmãos. O povo de Israel, que recebeu esta orientação clara da parte do Senhor, não cumpriu. E isto foi uma das razões pelas quais Deus anunciou o exílio.
o castigo máximo do povo. O profeta Ezequiel disse: ao pai e à mãe desprezaram. E esta era uma das acusações que era feita na lista de acusações que faziam com que o povo de Israel tivesse que ser tirado da sua terra, porque não foram capazes de cumprir o mandamento. A lei já tinha previsto isto. Alguns leem o texto como uma ideia de longevidade. Pensam que, talvez usando as palavras do apóstolo Paulo, obedecer o pai ou honrar o pai e a mãe significa que vamos viver muitos anos. Na verdade, irmãos, o texto estava falando sobre a permanência do povo na terra de Israel. Porque a ordem que Deus deu foi: honra teu pai e a tua mãe, e esta era uma ordem para o povo, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Ou seja, vocês vão chegar à terra prometida, querem lá permanecer, querem realmente se estabelecer nessa terra em paz, querem viver muito tempo nela, então cumpram esta regra. Ela é fundamental. Honrem os pais e as mães. Mas na era cristã, irmãos, na era cristã, este cuidado não diminuiu. O Senhor Jesus condenou vivamente os líderes religiosos fariseus, porque tinham alterado o sentido da lei. Em Mateus nós encontramos o texto em que Jesus disse: porque transgredis vós o mandamento de Deus pela vossa tradição? Porque Deus ordenou dizendo: honra a teu pai e a tua mãe, e quem maldisser o pai ou a mãe certamente morrerás. Mas vós dizeis: qualquer que disser ao pai ou à mãe, é oferta ao Senhor o que poderias aproveitar de mim, esse não precisa honrar nem o pai nem a mãe. Isto era a tradição humana, irmãos. Foi algo estabelecido na Mishnah, que era a tradição dos anciãos, que foi elevada à categoria de lei no 2º século a.C. e permitia uma artimanha. Os rabis, os líderes religiosos, podiam declarar que todo o sustento que tinham era de alguma maneira para a obra de Deus. E ao fazer isto, eles ficavam isentos de qualquer tipo de sustento dos seus pais, escapavam da obrigação de honrar os pais na sua velhice com uma mentira piedosa. E Jesus condenou os fariseus e disse: vocês estão alterando aquilo que é o mandamento do Senhor com as vossas próprias tradições. Jesus os condenou publicamente por alterarem a lei. E ele, como filho, cumpriu o mandamento até ao fim. No momento mais crucial e difícil da sua vida. Quando estava sendo torturado e morto pelos nossos pecados. Apesar de ser um momento de sofrimento que nós não conseguimos sequer entender, Jesus, ainda no meio da sua agonia, teve o cuidado de cumprir a sua função de filho até ao fim. E vendo a sua mãe e o seu discípulo amado aos pés da cruz, disse a João: eis aí a tua mãe. E disse à sua mãe: eis aí o teu filho. Eu sou o filho mais velho, eu sou o responsável por tomar conta de ti, eu sou responsável por providenciar na tua velhice, eu estou a morrer, não vou aqui continuar, mas como filho responsável, eu providencio quem tome conta de ti. E a palavra diz que a partir dali João assumiu esta responsabilidade e tomou conta de Maria. Irmãos, Jesus cumpriu toda a lei, porque ele não veio apenas para quebrá-la, mas ele veio para cumpri-la, e por isso ele pôde morrer pelos nossos pecados. O apóstolo Paulo faz uso do mesmo mandamento, ensinando aos filhos: filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, porque é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Ou seja, o mandamento é validado de forma completa no contexto cristão. Irmãos, com esta lei, como temos visto com todas as outras, Deus não acrescentava um peso ao povo de Israel. Pelo contrário, Deus libertava o seu povo. Com esta lei, irmãos, Deus instalava um sistema de respeito e autoridade que se propagaria além das famílias e passaria à vida social, ao trabalho, ao governo. Basta nós olharmos à nossa volta. Filhos que não obedecem aos pais também não obedecem aos professores. Também não obedecem aos patrões, também não obedecem a ninguém, só vão obedecer à polícia, porque essa obediência não vai ser agradável, vai ser forçada através da violência. Ao dar esta lei, o Senhor protegia os pais de filhos rebeldes, mas também protegia os filhos de pais apenas mandões.
Ao dar esta lei, o Senhor provocava evitar o famoso conflito de gerações. Ele apontava o caminho original para a direção da vida. Pais com responsabilidade, filhos com direcionamento. Pais têm a responsabilidade dada por Deus para, recebendo filhos, os guiarem no caminho certo. E filhos que ainda não têm a experiência de vida, têm pais para os orientar no caminho correto do Senhor. Desta maneira, o Senhor dava uma lei e um mandamento que permitia um amadurecimento saudável dos pais e dos filhos, uns aprendendo, outros recebendo provisão. Vamos lembrar, irmãos, que este mandamento, sendo para os filhos, trazia uma responsabilidade para os pais. Eles deveriam ser dignos da honra que lhes devia ser prestada. Deviam perceber que só tinham recebido esta autoridade e esta honra no mandamento de Deus porque eram representantes de Deus diante da sua família. Meu irmão que é pai, minha irmã que é mãe, tem esta noção? Percebe que você é de alguma maneira representante do Senhor diante dos seus filhos? Irmãos, quantas vezes há pessoas que têm tanta dificuldade de se chegar a Deus, porque ouvem dizer que Deus é Pai, mas quando olham para o Pai que tiveram, dizem, eu não quero isto. Se Deus é Pai, então eu não quero Deus, porque o Pai que eu tive não foi nada de bom. Somos responsáveis. O peso que Deus colocou sobre nós é muito grande. Não é só ficarmos contentes e dizer, pois a Bíblia diz, honra, então vocês têm que me obedecer. Não, não é só dizer isto. É comportar-se de tal maneira que sejamos dignos da honra que eles nos vão prestar. Os pais que recebem esta honra têm que olhar os filhos como bênçãos de Deus, não propriedade privada. E têm que perceber que um dia vão dar contas destas vidas que foram colocadas nas suas mãos. Hoje é a primeira vez que a Joana veio à igreja. Está no primeiro banco. Alguns irmãos podem até dizer, mas até tinha berçário. Mas nesta fase ela dorme. Mas ela não vai ficar sempre deste tamanho. Ela vai crescer, pela graça do Senhor. E um dia, ela vai ter que tomar as suas próprias decisões e seguir o seu caminho. E vai acontecer com todos os nossos filhos. E um dia, nós vamos ter que dar contas ao Senhor daquilo que nós fizemos com eles. Da maneira como nós encaramos a igreja, do respeito que nós tivemos para com o ensinamento do Senhor, para a maneira como nós administramos a nossa casa e o nosso lar, pela forma como nós fomos capazes de equilibrar o amor e a disciplina, pela maneira como nós implementamos a autoridade do Senhor na nossa casa. Os pais não ficavam isentos diante deste mandamento, mas eram elevados a uma posição de muita importância para compreender que precisavam depender do Senhor para uma tarefa tão grande quanto esta. Primeira vez que peguei o meu primeiro filho, eu pedi muita misericórdia ao Senhor. Como nós precisamos de graça. Porque é tão fácil nós olharmos para os nossos pais e dizermos assim, fez isto mal, fez aquilo mal, não devia ter feito desta maneira, não devia ter falado assim, não devia ter feito aquilo. É tão fácil, irmãos. Mas quando chega a nossa vez, fica bem mais complicado. Como todos os mandamentos, este também nos leva a meditar, a avaliar. Como filhos, temos honrado os nossos pais? Temos sido obedientes? Temos sido respeitadores? Temos valorizado o seu peso diante de Deus? Temos entendido que a honra que damos a eles, de alguma maneira, é a honra que prestamos ao Senhor, Criador da família? Às vezes, conhecemos ao Senhor numa idade já avançada. E olhamos para trás e vemos, quando éramos novos, não tínhamos este ensinamento e não soubemos honrar os nossos pais. Mas mesmo que o irmão ou a irmã tenha recebido a mensagem da salvação numa idade mais avançada, se os seus pais ainda estão com vida, ainda está em tempo de honrá-los da maneira que a Bíblia diz que nós devemos fazê-lo.
Tenho algo de que me arrepender nesta relação. Então conserte diante do Senhor agora, enquanto é tempo. Não espere para depois. Satisfação, irmãos, é podermos chegar um dia, na hora em que nós nos separamos dos nossos pais, em que a saudade começa a bater, poder olhar para aqueles que foram os nossos pais e que o Senhor já levou e dizer: obrigado, Pai, porque eu os honrei. Todas as oportunidades que tive, eu os honrei, eu os dignifiquei, eu mostrei amor. Não espere, meu querido, não espere para na hora do funeral comprar muito dinheiro em flores. Faça agora, porque é assim que a Bíblia nos chama para fazer. Qual tem sido a minha atitude diante das autoridades permitidas por Deus? Eu prefiro a atitude de rebeldia e constante antagonismo que o mundo hoje em dia bate palmas e diz que é bom, ou eu sou capaz de perceber que a palavra me ensina que há autoridades e as autoridades de alguma maneira são permitidas pelo Senhor. Honra teu pai e tua mãe. É também um chamado de atenção para nós percebermos quem tem autoridade e sermos capazes de honrar, porque toda a autoridade provém do Senhor. Como pais, temos estado à altura da honra dos nossos filhos. Nós temos sido pais que realmente abençoam, temos sido pais justos, que ajudam os nossos filhos a crescer, que os orientam no caminho certo, ou temos sido apenas pais que põem os filhos para baixo, que passam a vida a criticar, que não damos qualquer oportunidade? Será que nos obedecer como pais é para os nossos filhos um peso? Eles olham como algo que é difícil e ficam a esfregar as mãos a pensar: um dia eu vou sair de casa, não vou ter mais que ficar debaixo desta gente. Ou será que eles olham para aquilo que recebem em casa e têm entendimento o suficiente para dizer: ainda bem que eu tenho pais assim. Obrigado, Senhor, porque Tu me deste pais assim. Os nossos filhos podem agradecer e podem nos honrar e obedecer com alegria nos seus corações. Como toda a lei, meus irmãos, como toda a lei, o mandamento do Senhor não é pesado. Ele é bênção. Porque Ele é-nos dado por aquele que criou. E Ele sabe que dentro daquilo que Ele fez, se nós ouvirmos a Sua voz e colocarmos em prática, nós vamos experimentar a Sua bênção de forma plena. Nós precisamos de pais honrados. E nós precisamos de filhos que honrem. O nosso país precisa ver famílias. Famílias com F grande, famílias dignas, famílias que mereçam o exemplo, famílias que possam ser admiradas e que as pessoas compreendam que há alguma coisa que está diferente. Nós poderemos ser estas famílias se nós aprendermos do Senhor. Nós poderemos ser estas famílias se o Senhor habitar lá em casa. E se Ele não for apenas uma referência ocasional, mas aquele que nos dá a direção. Aprendamos do Senhor. Honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra. Amém.